O Abraham estava falando para alguém da plateia. Se você for dormir estando no vórtex, você irá acordar no vórtex. Se você for dormir fora do vórtex, assim que você acordar, você irá pegar a vibração de onde você a deixou por último. Então, a melhor coisa a fazer é suavizar os seus pensamentos até você adormecer. Simplesmente deitar na sua cama apreciando. Aprecie o tecido, o bem-estar, o travesseiro. Aprecie tudo o que for fácil de apreciar. Em outras palavras, se por exemplo você está preocupado a respeito de algo no seu corpo, apreciar o seu corpo naquele momento pode não ser o melhor plano. Se você quer estar num relacionamento e não está conseguindo, talvez não seja o melhor plano ficar pensando nisso. O que você quer é algo fácil, fácil de você se alinhar. A Esther foca no travesseiro dela. Ela comprou um travesseiro novo que ela ama e ela não consegue parar de falar nele. Ela fala do travesseiro dela como se tivessem 100 motivos para amar o travesseiro. O Jerry fala: "Boa noite, amor, eu te amo." E ela fala: "Eu amo meu travesseiro." O pessoal deu risada. Ela tem focado na sensação do travesseiro, na altura perfeita, no cheiro dele, em como ela se sente quando acorda. E focar nos aspectos positivos de um travesseiro a coloca no vórtex. E se você adormece no vórtex, você acorda no vórtex. Mas, considerando a quantidade de coisas que acontecem na vida de um ser humano, com certeza tem coisas mais importantes para se focar a atenção do que em um travesseiro. Não, na verdade não. Qualquer coisa que te coloque no vórtex é importante. Então, se delicie, se deleitando em sensações na hora de dormir. E quando acordar, veja se consegue voltar a sentir essa sensação de estar se deliciando. E então comece a fazer uma lista de aspectos positivos. Em outras palavras, antes mesmo que seus pés toquem o chão, você pode já ter sintonizado com o vórtex e tudo no seu dia será melhor. E o convidado: eu também amo o meu travesseiro de penas e acho que ele sustenta o meu pescoço com perfeição, mas por algum motivo eu não tenho acordado no vórtex. E o Abraham: é um processo, mas deixa-nos fazer algumas perguntas. Você aceita que você foi não físico antes de ser físico? E você aceita que enquanto você está no corpo físico, existe uma parte não física sua que está presente ao mesmo tempo? E você aceita que você é o motivo, que você viver a sua vida é o motivo pelo qual a fonte dentro de você está se expandindo? E você aceita que a fonte dentro de você está mantendo a vibração mais alta para a qual você expandiu? E você aceita que, a não ser que você faça o que você faz, que coloca resistência dentro de você, você estará nessa vibração alta? O convidado então disse que ele entende tudo isso, mas que por algum motivo, em relação a dormir e acordar bem, ele não consegue fazer acontecer. O Abraham explicou que ele precisa trabalhar em como ele se sente quando está adormecendo, porque a vibração a respeito de um certo assunto fica onde você a deixou por último. E explicou que se toda essa expansão já aconteceu e que a nossa parte maior está sendo essa expansão que nós nos tornamos, quando a gente não está batendo na tecla de algo que está nos incomodando, essa poderosa lei da atração, o vórtex, irá nos levar exatamente para quem somos, para essa versão mais expandida que somos. E que conforme atendemos a esse chamado, ou seja, enquanto estamos nos movendo na direção do que nos tornamos, é aí que sentimos felicidade. É o que traz o sentimento de paixão pela vida, de vitalidade, de renovação, de alegria, de entusiasmo. E falou que sempre vai acontecer contraste que vai nos fazer pedir por mais e que o nosso trabalho é sempre tentar ser a pessoa que nós nos tornamos por conta de todo o contraste que vivemos. E toda vez que não estamos sendo a pessoa que nos tornamos, nós sabemos por causa da emoção negativa que sentimos. E então eles falaram:
Apenas faça o seu melhor para se sentir o melhor que você puder, sempre que você puder, e você irá perceber que você terá cada vez mais momentos dentro do vórtex. E quando perceber que está dentro do vórtex, tire leite disso, amplifique isso, fique mais tempo lá. E especialmente logo antes de adormecer, quando você estiver consciente de que está se sentindo bem, é um momento de praticar a vibração de se sentir bem. Então, eles falaram que a maior parte das pessoas está reagindo ao que está em torno delas. Então, se vem algo agradável, emitem uma vibração correspondente. Se vem uma injustiça, emitem uma vibração correspondente. Mas que a lei da atração diz: você não gosta disso? Então, tô aqui para você isso também que você não vai gostar. Então, como quebrar esse ciclo? Porque tentar mudar o pensamento não é algo tão fácil, porque o próximo pensamento que vem é um pensamento que é correspondente, que é próximo vibracionalmente do que você já estava pensando. Então, qual é o jeito de quebrar esse ciclo, de quebrar essa maldição? Parar de pensar. Vai caminhar, vai correr, ouça um pouco de música, medite se conseguir. Em outras palavras, o que você quer fazer é diminuir a intensidade dos pensamentos e então começar com palavras genéricas em direção a pensamentos melhores. Amigos, é tão mais fácil quando você se pega incidentalmente no vórtex e apenas fica lá um pouco mais de tempo até você permitir que a fonte dentro de você te sintonize com quem você realmente é, porque é isso que vai acontecer. Gente, quanta coisa foi dita no áudio de hoje, vocês perceberam? Sobre essa questão de o nosso ser interior ser a nossa versão mais expandida, né? Então, vocês entendem isso? Que quando a gente vive a vida, a gente vai evoluindo. Mas quem evolui é o nosso ser interior. Então, o nosso ser interior, ele não regride, não tem essa de. Porque essa é uma dúvida que eu já tinha ouvido falar isso, de que não tem retrocesso na evolução. Mas aí eu pensava, mas como tem época que a gente tá numa fase pior do que outras, né? Que parece que a gente dá uma regredida. E aí a questão é essa, o nosso ser interior não regride. Ele tá sempre sendo a versão última do último, assim, a versão mais melhorada, o ápice do que a gente já foi. E ele tá mantendo essa vibração positiva, essa vibração de amor, essa vibração que é o ápice da nossa expansão. Então, não sei se ficou claro para vocês essa questão de que a vibração fica onde a gente deixa por último, mas aí depois falou que o nosso ser interior está mantendo a vibração como o ápice, né? Como a melhor que ela já foi, sendo que tinha falado que se você não trabalhar sua vibração e você dormiu pensando em problemas, aí a sua vibração está onde você deixou por último. Então, essa é a vibração do ser físico que está onde você deixou por último. Faz sentido isso para vocês? Vocês entendem que nós somos um misto das duas vibrações? O nosso ser interior, que é uma extensão da fonte, que alguns chamam de a nossa centelha divina, está mantendo essa vibração que é amor puro e que é o máximo que a gente já se tornou. E está chamando a gente para também sentir isso como o nosso ser físico. Mas o nosso ser físico, dependendo de onde está focando a atenção, muda a vibração que está emanando. Então, quando a gente pensa em alguma coisa com preocupação, a gente foca nos problemas, a gente pensa em limitações, a gente abaixa a vibração do ser físico, mas a vibração do ser interior continua lá no alto. E a nossa emoção é relacional. Ela mostra a relação entre a vibração do nosso ser interior e a vibração do nosso ser físico. Quanto melhor a gente se sente, mais significa que a gente está com a vibração correspondente do nosso ser interior, mais próxima do nosso ser interior. A gente está enxergando as coisas, a gente está pensando como o nosso ser interior pensa. E quanto pior a gente se sente, quanto mais negativa é a emoção, mais a gente se afastou da visão do nosso ser interior sobre aquilo. Então, a emoção negativa é o nosso guia por causa disso, porque ela está sempre no momento presente, mostrando agora
onde você focou a atenção. Se você focou a atenção num pensamento que te atrapalha, ou se você focou a atenção num pensamento que é um chamado da fonte, num pensamento que é o que a fonte está emanando, está transmitindo e está te chamando para pensar isso também. Quando você pensa o mesmo que a fonte dentro de você, o seu ser interior, pensa, você está sendo quem você se tornou. E quando você está pensando negativamente, está pensando nos empecilhos, está pensando nas dificuldades, você não está sendo quem você se tornou. Então, quando a gente está mal-humorado, a gente está focando mais a atenção nos problemas, concorda? A gente não está pensando que as coisas sempre dão certo pra gente. Eu lembro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, essa coisa da nossa versão mais expandida e que o nosso trabalho é tentar ser quem a gente se tornou, né? Então a gente ser essa versão mais expandida sempre que possível, porque não é possível o tempo todo. A gente vai sair do vórtice com frequência, mas que o nosso trabalho é esse, é tentar ser quem a gente realmente é, a nossa versão mais evoluída. E quando eu ouvi isso e eu me dei conta comparativamente com como eu era anos atrás, porque eu ouvi isso pela primeira vez, tem uns 8 anos, foi quando eu comecei a ouvir o Abraham. E aí, na época, eu comparei com como eu era quando criança, quando adolescente. E que eu era, assim, a maior parte do tempo, uma pessoa muito tranquila, muito fácil de lidar, muito amorosa. E eu lembro de lidar com situações, assim, com muita tranquilidade, do tipo, uma moça, uma vez, uma menina, ela estava telefonando para minha casa para dar trote, e aí ela começava a xingar, e aí eu lembro do meu pai pegar o telefone e xingar de volta. E aí eu pedi o telefone, e aí eu comecei a conversar com ela. E eu perguntei se ela estava passando por algum problema. E aí ela virou minha amigona. Ela sempre ligava para mim, para pedir conselhos, para conversar. Isso foi antes de eu entrar na faculdade. E eu lembro na faculdade também de quantas e quantas vezes eu era essa pessoa que sempre gostou de conversar, de ajudar, né, qualquer pessoa em dificuldade. E, e assim, ao longo do tempo, eu acho que a própria faculdade, o estresse, a quantidade de demanda altíssima, as coisas que a gente vê na faculdade, as coisas que a gente ouve, que a gente aprende a lidar de um jeito muito concreto e não desse jeito com emoção, né? Eu acho que aos pouquinhos eu fui esquecendo de quem eu realmente era. E aí, quando eu ouvi isso do Abraham, a minha comparação, assim, de quem eu já fui, quem eu tinha sido e quem eu estava sendo, eu pensei, meu Deus, se naquela época eu já era daquele jeito e agora eu não tô sendo assim, porque eu estava numa fase de não ter o melhor dos humores, eu pensei, nossa, então tá muito distante quem eu sou hoje, porque eu devo ter evoluído mais em relação àquilo, né? A vida vai fazendo a gente evoluir constantemente. Então a gente se torna uma pessoa melhor cada vez mais, inevitavelmente, né, pelas coisas que a gente vive. E se a gente não está sendo essa pessoa melhor, é porque a gente não está indo junto com o que a gente se tornou, a gente não está acompanhando. E aí eu pensei, nossa, então tô lascada, tá distante demais. A sensação foi essa na época. Mas eu continuei ouvindo o Abraham e com o passar do tempo aprendi psicologia positiva e aí eu fui aprendendo até através de técnicas mesmo a ser mais feliz. E aí aos pouquinhos eu fui meio que lembrando de quem eu era. Eu fui me reconhecendo de novo, né? E acredito que a maior parte do tempo eu não estou sendo a versão mais expandida, né? Nós não estamos sendo. Então, mesmo agora, com tudo que eu aprendi, eu acredito que é muito comum a gente não conseguir acompanhar. O Abraham fala que tem essa distância, eles chamam de gap, né? Esse intervalo, quase um abismo entre o que você está sendo fisicamente e o que você se tornou. E eles falam que enquanto a gente está no plano físico, essa distância sempre vai existir. São realmente breves momentos que a gente consegue estar na nossa totalidade, né? O mais sintonizado possível com tudo que a gente é. Mas a gente tem graus, né, de sintonia. Então, quanto mais alto a gente vai se sentindo na escala emocional, mais próximo a gente está disso. E que o nosso trabalho é se sentir bem. Porque quando a gente se sente bem, a gente está sintonizando com quem a gente realmente é. E isso bate muito com estudos em neurociências, estudos em psicologia, que falam justamente isso, que quando o ser humano está sentindo emoções
positivas, ele acaba se tornando uma pessoa mais amorosa, mais gentil, mais compreensiva, não está ativando um sinal de alerta dentro do cérebro. O neuropsicólogo Rick Hanson fala muito sobre isso, tem vários livros dele explicando sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal em que eu faço um resumão do que esse neuropsicólogo ensina. Se vocês procurarem na lupa do YouTube Tânia Martinho Masterclass, acredito que vocês vão achar esse vídeo. Aliás, gente, quando vocês quiserem achar um tema específico aqui no canal, esse é um recurso, tá? Tentem pensar em alguma palavra-chave, coloco o meu nome, Tânia Martinho. Em geral dá certo, já testei algumas vezes quando eu quero achar algum vídeo que alguém me pergunta, tem vídeo a respeito de tal assunto? Aí eu sei qual vídeo é, só que em vez de eu correr os vídeos um por um para ser mais rápido, eu digito uma palavra-chave. E eu acredito que muitas vezes vocês também conseguem supor qual seria uma palavra-chave de algum vídeo que vocês já ouviram, querem ouvir de novo, ou um tema novo que vocês querem ver se tem no canal. Em geral dá certo, algumas vezes não aparece mesmo tendo, mas em geral dá certo. Aí eu quero falar com vocês sobre outras coisas, porque teve muita coisa nesse áudio. Por exemplo, a questão do cara que estava conversando com o Abraham não tá conseguindo acordar no Vortex, mesmo se ele aprecia o travesseiro dele. O que eu penso sobre isso é que, o Abraham fala muito isso também, é que a nossa expectativa influencia tudo o que acontece com a gente. Então, provavelmente, até pelo histórico dele, ele aprendeu a ter a expectativa de que com ele não é assim que funciona. Então ele deve pensar, eu não sou uma pessoa que acorda se sentindo bem. Quantas pessoas não pensam isso, né? Então dormir para mim não é um recurso de se sentir bem. E eu vejo que na mesma pessoa, dependendo do que ela pensa e como ela modifica a expectativa dela, o efeito muda. Então, por exemplo, a pessoa pensar antes de tirar uma soneca, né? Que é uma dica que o Abraham dá de vez em quando. Tira um cochilo se você precisa parar de pensar e melhorar uma emoção. Mas eu já vi pessoas que tiram um cochilo e acordam se sentindo péssimas, talvez até com sentimento de culpa porque perdeu tempo e aí fica pior ainda, ou que realmente dá uma renovada. E o jeito que a gente pode influenciar o resultado, né, ou o efeito desse cochilo, é você colocando intenção antes de dormir, de você realmente usar aquele momento, nem que seja de breves minutos, para você acordar se sentindo melhor e com mais clareza. E você pode adormecer também colocando intenção de acordar muito bem no dia seguinte, de acordar e já sorrir, de acordar e já apreciar, de acordar e já começar a prestar atenção em alguma sensação física prazerosa, porque são escolhas. E é como aquele vídeo que eu fiz para vocês contando sobre o último workshop que eu participei, né? Um vídeo recente aqui no canal. Tem uma playlist aqui contando todo o resumo desse último workshop. E nesse vídeo eu falei para vocês dessa analogia nova do Abraham, que é se você coloca uma chaleira com água para ferver e você não desliga o fogo, ela vai ferver, mas ela primeiro vai chegar nessa temperatura e depois nessa outra temperatura um pouquinho mais alta e depois nessa outra temperatura. Então, se você não fica desligando o fogo, vai entrar em ebulição. E aí, qual é a analogia? Como que a gente aplica isso na nossa vida? É a gente entender que é ficar um pouquinho mais de tempo em uma emoção positiva. Então, quando você se pegar em uma emoção positiva, isso é o básico de tudo que o Abraham ensina. Tudo expande, tudo cresce se você foca a atenção. Então, não leve isso como algo pouco, é muito. Você achar um segundinho ali de bem-estar, aumenta isso, fica mais tempo naquilo, fica pensando sobre aquilo, saboreia aquilo, porque é isso que vai atrair mais pensamentos agradáveis, é isso que vai facilitar você fazer um exercício de achar um pensamento melhor, que é outra coisa que o Abraham fala pra caramba. Para quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe disso, é uma das principais técnicas que o Abraham fala para a gente fazer, é passar o dia tentando encontrar um pensamento melhor sobre as coisas. Então, uma sugestão para vocês é o meu livro, porque nele eu coloco muitos processos, assim, muitos exemplos de pensamentos, começando de onde eles estão e você encontrando um pensamento melhor, para você voltar a sentir que você tem poder sobre os seus pensamentos,
que quando você não tenta pular para um pensamento alto demais na escala emocional, você consegue encontrar um pensamento um pouquinho melhor. E uma dica é isso que o Abraham falou no áudio de hoje. Se você estiver embalado em pensamentos negativos, você está no momento de sentir muita raiva, está se sentindo injustiçado ou injustiçado, vai correr, vai dar uma volta, vai olhar a formiguinha andando no chão, sabe? Faz qualquer coisa, coloca uma música e presta atenção na batida da música. Coloca a intenção deliberada de parar de pensar um pouco, de se distrair com aquilo. E conforme você se distrai com aquilo, você para esse embalo, você diminui a força desses pensamentos negativos. E nisso você tem espaço para ter acesso a pensar alguma coisa um pouquinho melhor. Então, os exemplos que estão no livro, eles funcionam melhor se você tá já, pelo menos na emoção de esperança. Pode ajudar mesmo com emoções mais baixas, mas em geral, se você consegue pelo menos sintonizar com a ideia de que você vai ter ajuda ali, ou se você fizer um exercício desse tipo antes, de aquietar um pouco a mente, sair para dar uma volta, ou simplesmente olhar pela janela um pouco, respirar, e aí pegar para ler, já com essa emoção de esperança, já com a mente um pouco mais quieta, vai ser muito mais fácil de você acompanhar aqueles pensamentos, porque agora você já está mais receptivo a eles. Então, é uma sugestão para vocês e eu tô com uma novidade. Eu estava lembrando um dia desses, vocês conhecem os ensinamentos do Masaru Emoto, que é um fotógrafo japonês? Se você procurar na internet, vai falar que ele é um pesquisador, às vezes falam até que é um doutor, mas pelo que eu pesquisei, ele é um fotógrafo e a pesquisa dele não foi exatamente científica. Mas o que ele provou pra gente com o experimento dele foi que palavras têm uma vibração e que elas influenciam o formato da água. Ele mostrou que colocando em garrafas d'água uma frase ou uma palavra, e aí essa palavra, por exemplo, de vibração alta, como amor ou ódio de vibração baixa, isso influenciava o formato da água, do cristal de água depois que ela tinha sido congelada. Foi um experimento difícil de fazer, imagina a temperatura da sala para eles conseguirem olhar o cristal ali no microscópio. Mas eu amei isso fez todo sentido para mim. Fala disso naquele documentário famoso, estava no ar muito tempo atrás, que é, em português, é Quem Somos Nós. Então, sugestão aí, se vocês encontrarem ainda esse documentário. É muito legal, eu gosto muito disso. E aí, na época, como eu acreditei demais, para mim fez todo sentido esse negócio da vibração das palavras influenciar a água, meio que abençoar ali a água, e aí essa água fazer bem pra gente. Eu mandei fazer na época canecas com palavras de alta vibração, palavras do alto da escala emocional. E eu mandei fazer também adesivos em branco com o fundo transparente para colar em garrafinhas d'água, para colar em copos de vidro. Fica muito lindo. E eu sinto a questão de como a água tá. Então eu percebo, por exemplo, que quando a água tá parada, eu vou beber, eu tenho uma sensação que ela tá pesada realmente, que ela tá parece um ranço ali. E água parada em garrafinha. Eu já notei que água numa garrafinha que foi esquecida dentro do carro e ficou a madrugada lá, longe de pessoas, por algum motivo, no dia seguinte de manhã, estava com uma vibração muito boa. Eu já percebi uma série de coisas que eu fui avaliando. Eu consigo sentir isso muito claramente. Então, às vezes, uma água que está parada, por exemplo, dentro de uma garrafa, que faz um tempo que ninguém bebe, eu abro ela e dou uma chacoalhada, né, para entrar um pouco de ar novo. Enquanto isso, eu penso coisas boas, meio que abençoo a água. Então, para mim, isso faz todo o sentido do mundo. Mas na época, eu encomendei esse adesivo e as canecas eu acabei distribuindo para muita gente, presenteei muita gente com elas, vendi um pouco também, mas presenteei muita gente. E os adesivos eu nem tentei vender, porque no site ou algo assim, porque eu pensei, nossa, uma médica, né? E o estudo dele não foi exatamente científico. Então eu fiquei preocupada com um monte de besteira. Hoje eu vejo que na verdade tem um monte de gente nesse mundo maravilhoso que pensa como eu, que vê sentido em tudo isso como eu. Então eu tô com os adesivos aqui e eu decidi que eu vou presenteá-lo para quem adquirir o livro. Então, quem comprar uma unidade do livro ganha uma cartelinha com 4 adesivos para você colocar em 4 lugares diferentes.
E quem comprar 5 ou mais livros, porque o livro é uma ótima opção para presentear, quem recebe de presente costuma adorar. Então, aí eu vou mandar 6 cartelinhas. E aí vocês vão ter tudo isso para colocar em lugares diversos ou para presentear também. Tá bom? Espero que o áudio de hoje tenha ajudado vocês. Se ajudou, compartilhem, deixem o seu like. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Um beijão!